Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional que a gente faz por esse livro, do Warren Wiersbe, Palavras para Hoje, Novo Testamento. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos para o dia 99. Glória a Deus, meu povo. Vamos lá? Novo Testamento, dia 99. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas em que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Apocalipse 1:1. O nome do último livro da Bíblia se concentra na pessoa mais importante da história. Sim, o livro é uma profecia, Apocalipse 1:3. Mas o centro dessa profecia está em Jesus Cristo, Filho de Deus. As pessoas estudam esse livro em busca de segredos proféticos, quando em primeiro lugar precisamos olhar para Jesus e aprender sobre ele. Podemos vê-lo no capítulo 1 como glorificado rei sacerdote. Nos 2 capítulos seguintes, ele é o cabeça da igreja, dizendo às igrejas as quais são as suas necessidades, ordenando algumas fazerem alterações, encorajando outras a permanecerem fiéis. O que ele disse aplica às igrejas na contemporaneidade. No capítulo 4 e 5, entramos no trono, na sala do trono, onde o cordeiro toma o livro e começa a encerrar a história ao abrir os selos. O cordeiro se torna o leão e no capítulo de 6 a 18 o julgamento vem sobre o mundo. Nos capítulos 19 e 20, ele retorna à terra como o grande conquistador, derrotado Satanás e julgado os pecadores. O capítulo 21 e 22 nos leva a Nova Jerusalém, onde os santos reinam com Cristo. Aleluia! Que Salvador! O livro de Apocalipse também descreve o conflito mais importante da história. Uma guerra em curso em que Satanás tentou os nossos primeiros pais. Os conflitos militares na terra são apenas manifestações públicas do conflito espiritual oculto que acontece nos bastidores. Eita, essa foi forte, hein? João descreve que essa guerra em símbolos contrastantes. Nós vemos o cordeiro oposto se opondo ao dragão no mundo seguindo o anticristo. O dragão, enquanto remanescente, segue o cordeiro. A grande prostituta, a cidade da Babilônia, governando o mundo com seu poder político, riqueza, comércio e escravidão. Enquanto a cidade santa celestial, a noiva do cordeiro, aguarda Jesus descer do céu e estabelecer o seu reino. O noivo puro do céu e vitorioso sobre os sistemas do inferno. O mundo se une contra Jesus, submetendo-se ao anticristo, enquanto o remanescente de verdadeiros cristãos segue o cordeiro, até dar a vida e testemunho de Jesus. É a antiga batalha da verdade contra a mentira, do céu contra o inferno, da maioria cega contra a minoria piedosa, que segue o Filho de Deus, e o remanescente vence. Em seu livro, João dá a mensagem mais importante da história. As pessoas de fé são vencedoras. A igreja vencerá a batalha para a glória de Deus, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. O que está em vitória vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus, que Jesus é Filho de Deus? 1 João 5, do 4 ao 5. Nas cartas às 7 igrejas, o Senhor nos diz quem são esses vencedores e quais serão as suas recompensas. As nações e reinos pelejarão contra o Cordeiro e o Cordeiro vencerá, pois o Senhor dos senhores, Rei dos reis, vencerão também e chamarão os eleitos fiéis que se chamam com ele. Apocalipse 17:14. É trágica a maneira como algumas igrejas e seus líderes estão fazendo concessões com o mundo e se rendendo diante das hostes do diabo quando Jesus derrotou todos os inimigos por meio de sua morte, ressurreição, ascensão e entronização no céu.
Penso ter sido Peter Marshall quem disse: é melhor fracassar numa causa do que saber que a vitória... É melhor fracassar numa causa que você saber ser vitoriosa do que vence uma causa que sabe estar perdida. A igreja contemporânea pode parecer como prisioneiro de guerra, mas apenas espere. Algum dia o Cordeiro se revelará como leão e vencerá o inimigo. Então ele reinará como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Apocalipse 19:16. Nós venceremos. Então ouvi uma voz como uma numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 19:6. Eu quero dar uma palavra para você nessa manhã. E se eu só entregar essa palavra e desligasse esse devocional, nós já sairíamos daqui cheios do Espírito Santo. E essa palavra é: Jesus está voltando. Não tem nada mais forte do que essa palavra. E é interessante que se eu falo muitas vezes essa palavra para algumas pessoas, eles tá voltando desde o livro de Atos. Tá voltando desde o livro de Atos. Mas ele está voltando. Deus entregou um tempo para que a igreja vivesse o ministério dela na terra. E nós estamos vivendo o ministério da igreja. Entende? Que ministério você está vivendo? Eu e você estamos vivendo o ministério da igreja de Cristo. Porque Jesus está voltando. Não adianta. Quando Jesus voltar para buscar, ele vai buscar a igreja. Você está achando que Jesus vai te buscar? Jesus vai te buscar porque você é lindo e maravilhoso. Não, não vai. E eu também não. Jesus, ele vai buscar a igreja dele. A igreja. Jesus, ele vem para a igreja. Ele vem, ele volta, ele vem para todos. Ele morre por todos, mas ele volta para a igreja. Eu vou falar de novo. Jesus, ele morreu por todos, porém agora ele só volta para resgatar o povo dele. A igreja. Olha, vai acontecer tanta coisa. Vocês estão vendo as confusões que estão acontecendo? As grandes guerras. Veio Rússia e Ucrânia. Um tempão, não é? Meu Deus, mas acabou com a Ucrânia. Mas foi horrível. Rússia e Ucrânia. Rússia e Ucrânia. Daí, em outubro do ano passado, começou Hamas e Israel. Gente, vocês têm noção? A Bíblia diz: vai haver guerras e rumores de guerras. E esses são só um dos sinais. Sabe por quê? Porque todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Aí é a hora dele vir. Deixa eu contar aqui para vocês. Nessa guerra de Israel, aconteceram coisas muito interessantes. Havia mulheres israelitas e palestinas também. Elas relatam que viveu a vida toda assim. E aí começou essa guerra. E elas tiveram encontro com Jesus dentro do quarto. Igual Saulo teve encontro com Jesus no caminho de Damasco. E ele se transforma em Paulo, que foi o homem que mais escreveu livros no Novo Testamento. Ele fundou igrejas. Paulo, que ele foi criado aos pés de Gamaliel, ele sabia toda a lei. Olha como Deus, ele é inteligente. Ele queria alguém que soubesse toda a lei, absolutamente toda a lei. Mas com a presença de Deus, para poder, ter argumentos. E aí Deus escolheu Paulo, Jesus escolhe Paulo. Só que Paulo, ele não era Paulo, ele era Saulo, e Saulo era o perseguidor dos novos cristãos. Deixa eu te contar uma coisa. Por que você está orando? E a igreja ali, Deus não permite que Saulo destrua a igreja. Não permita, Senhor, que Saulo acabe com o ministério. Não permita, Senhor. Não permitiu mesmo, permitiu tanto que Paulo se apaixonou tão enlouquecidamente por Jesus que Paulo passou a ser o homem mais instruído
da época a ponto de formar muitas igrejas em muitos continentes. Esse foi Saulo de Tarso. Depois, Paulo de Tarso. Você está orando para que Saulo? Que Saulo que você está orando? Senhor, aquele é o meu Saulo. Às vezes a gente está orando por alguns Saulos, né? Mas eu quero te dizer, existem Paulos escondidos nos Saulos. Não desiste de orar por alguém que você vê que Deus vai fazer um milagre. Ai, mas eu não aguento mais orar. Ora mais um pouquinho. A oração, ela é atemporal. Deixa eu te falar, quando Jesus voltar, todas as suas orações não vão ter sido em vão. Todas. Essa noite eu fui acordada na madrugada e eu ouvi uma voz que falava assim: mude o ambiente espiritual. Aí nossa, amém, glória a Deus, aleluia, comecei a orar em línguas. Quando eu vi, eu achei que era tipo 5 da manhã, 4h50, 3 da manhã. Eu falei, Deus está nesse negócio. 3 da manhã, comecei a orar, mude o ambiente espiritual. Foi isso que eu ouvi ao acordar, às 3 horas da manhã. Deus, ele vai despertar os eleitos. Deus, ele vai despertar pessoas para orar por pessoas. Deus, ele vai despertar pessoas para que essas pessoas, elas sejam instrumentos na presença de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Nós já estamos vivendo os últimos dias. Nós já estamos vivendo. Poliana, mas estão falando isso desde Atos. Mas, gente, desde Atos a gente está vivendo os últimos dias na Terra. Só que para Deus é diferente a estação do tempo. Nós já estamos na última semana de Daniel. Das 70 semanas, são 70 tempos. Nós estamos literalmente no último tempo. Só falta uma semana se cumprir. Engraçado, né? A gente fala uma semana se cumprir. 2024 anos que Jesus veio. Podem falar o que for. Mas Jesus, ele é tão importante, mas tão importante que ele mudou o calendário do mundo. Até os países do Oriente, que estão lá pelo ano 5000 e alguma coisa. Até eles, quando eles precisam fazer qualquer coisa, eles sabem que nós estamos no ano 2024. Sabe por quê? Porque Cristo mudou o calendário da história. Cristo dividiu a história entre antes dele e depois dele. E haverá mais uma divisão chamada Apocalipse. No Apocalipse, ele volta. Ele volta para buscar a igreja dele. Ele volta, mas ele não volta para buscar uma igreja xoxa, manca, capenga, acabada, que vive um evangelho mais ou menos, que vive caindo o tempo todo, que vive fazendo as coisas de qualquer jeito. Ele volta para buscar uma igreja santa, limpa, maravilhosa, imaculada, sem marca, com as vestes reais, com as vestes brancas. Você sabia disso? Eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Como estão as suas vestes? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Jesus está voltando e eu quero saber como estão as suas vestes. Você está cheio da presença de Deus ou você está cheio de si? Você está sendo alcançado pelo favor de Deus ou você está nem aí? Quem é você na história? Quem é você? Jesus está voltando. Eu quero saber como estão as suas vestes, porque quando ele voltar, não vai dar tempo de lavar roupa. Não vai dar tempo de passar roupa. Não vai dar tempo de vestir a roupa. Você precisa ser uma pessoa cheia de Deus, porque Jesus está voltando. Nessa manhã, como está o teu coração? Como estão os teus pensamentos? Olha para a tua roupa. Ela está branca? Alva como a neve, ou ela está cheia de sujeira, de pecado e de imundícia? Busque o Senhor enquanto ainda se pode encontrar. Acredite,
Jesus não vai te buscar sujo, imundo. Ele vai te buscar quando você se arrepender de todos os seus pecados. Todos, um a um. Jesus está voltando. Feche seus olhos e vamos orar, Pai. Em nome de Jesus, cria em nós a urgência, Pai. A urgência da volta de Cristo. Nos batiza com teu santo temor e nos conduz ao caminho da salvação. Espírito Santo nos santifica na verdade e nos leva para perto de Deus. Que os nossos passos, corações, sensações, sentimentos, pensamentos e atitudes possam refletir a glória de Deus. Limpa nossa mente, nosso coração, aquilo que sai da nossa boca. Limpa, Senhor, a nossa intimidade, o nosso interior. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Viva uma vida de verdade. Seja radical mesmo com a verdade. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Uma vida dupla não agrada o coração de Deus. Se você acha que você pode enganar as pessoas, você pode, mas você nunca vai poder enganar Deus. Nunca. Porque de Deus ninguém se zomba. Jesus está voltando. O último que quis zombar de Deus caiu lá de cima como um raio, desfigurado. E olha que ele era o anjo mais lindo da guarda celestial. E nós estamos falando de Lúcifer, que era um anjo de luz. E agora Satanás, demônio, que é um anjo sem luz, o anjo da escuridão. Não ouse achar que você pode enganar Deus, porque você não pode. Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, nós estamos aqui para continuar o nosso devocional. Que ele é meu, ele é seu, ele é nosso, mas ele é de Jesus. E é por causa de Cristo que eu e você estamos aqui todos os dias. Deus te abençoe e até amanhã. Se Deus quiser. Glória a Deus.